Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa em Off TV. O entrevistado de hoje é o presidente dos Pastores Batistas do Espírito Santo, Manu Metsabarba. Ele está aqui conosco. Pastor, uma boa tarde. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade e pelo privilégio de bater esse papo com você e trazer mais informações e conteúdo aí para o pessoal. Muito obrigado. É um prazer e um privilégio estar com você nessa tarde. Ok, o prazer é todo meu. Pastor, nesse momento, mais de um ano já que nós estamos vivendo a pandemia do novo coronavírus, vários setores foram impactados, tiveram suas atividades alteradas, para poder se adaptar ao combate ao vírus. Eu queria saber como que foi o impacto na vida das igrejas batistas. Você, como presidente dos pastores, pode nos falar. Teve algum prejuízo no atendimento aos fiéis? Os fiéis, de repente, deixaram de ir à igreja? O que está acontecendo hoje? Leandro, esse impacto foi, de fato, em todas as igrejas, em todas as organizações religiosas, de qualquer viés ou matriz religiosa, eu penso que sofreram esse impacto por conta do distanciamento social. Toda religião, ela tem como uma de suas características o encontro, o convívio, o relacionamento, o ajuntamento, seja qual matriz religiosa for, e principalmente no cristianismo, principalmente para os cristãos, o ajuntamento é algo muito importante. Então, o primeiro impacto que nós sofremos como igreja foi a necessidade do afastamento. Há um ano atrás, no início da pandemia, estávamos todos muito assustados e, logo no início, tomamos, então, a decisão, a grande maioria das igrejas tomaram, então, a decisão de fechar os seus templos, os seus locais de culto, para que o distanciamento social tivesse uma eficiência maior. Então, era o início da pandemia, estávamos todos muito perdidos, algo novo para todos nós, e foi, de fato, assim, um impacto muito grande, muito negativo no início. Mas, logo depois, a igreja se deu conta que tinha uma grande e poderosa ferramenta nas mãos, que é exatamente essa ferramenta que nós estamos usando agora para fazer esse bate-papo, essa entrevista, que é o celular com as redes sociais, com as mídias sociais, com os aplicativos que nos aproximam virtualmente, ainda que estejamos distantes física e geograficamente. Então, num primeiro momento, o impacto foi muito grande, mas num segundo momento foi assim um impacto positivo, porque as igrejas começaram a se abrir para o uso das ferramentas virtuais. E, nesse sentido, a pandemia foi bom para a igreja e para o avanço do evangelho e do conhecimento bíblico, porque os pastores, as igrejas, a liderança começou, então, a aprender mais, a se abrir mais para essa possibilidade de usar as ferramentas virtuais para continuar exercendo sua fé, sua religião, e os seus relacionamentos. Então, num primeiro momento foi um impacto negativo, depois o impacto passou a ser positivo. Só tem uma faixa etária da igreja, que são dos mais idosos, que eles tiveram um pouco mais de dificuldade, demoraram um pouco mais a se ambientar com as ferramentas. Mas até eles, até mesmo os idosos, ultimamente, estão no YouTube, estão no Facebook, estão no WhatsApp. Eu, como pastor na Igreja Batista Guaranhuns, aqui em Vila Velha, eu recebo muitos áudios, muitos textos, muita mensagem dos idosos aqui da igreja. Eles dizendo, acompanhando os cultos, que estão ouvindo as mensagens. Então, assim, a gente tem a ferramenta na mão. Eu compartilho
textos, compartilho áudios, compartilho vídeos pelo WhatsApp, publico vídeos no YouTube, no Facebook. A igreja tem as transmissões dos cultos online também no YouTube, no Facebook. Então, os idosos agora eles estão bem ambientados. Inclusive, o grupo dos idosos no WhatsApp, aqui na nossa realidade, ele é mais movimentado do que o grupo da juventude. Eles aderiram mesmo, né? Eles passam a usar e eles veem que é interessante, que é legal e que está sendo bom para eles. Então, assim, mas é difícil, principalmente essa faixa etária mais idosa. Eles fazem parte de uma cultura e de uma sociedade que o ato de ir à igreja era muito importante para eles. Então, quando eles perdem essa ida ao templo, que acaba sendo uma mudança de hábito, né? Acaba sendo mudança de hábito até se readaptar. É uma cultura, exatamente. Faz parte, inclusive, da teologia deles. Eles aprenderam assim. Ir à igreja é ir lá naquele prédio, ir lá naquele templo, ir lá naquele lugar. Então, quando você tira a ida ao lugar, eles sofrem muito, e sofrem mais do que as novas gerações que já compreendem o relacionamento de maneira mais fluida. A nova geração já não precisa estar junta no mesmo lugar para se sentir junto. Eles jogam online, eles jogam cada um na sua casa, né? Eles já têm essa dinâmica de um relacionamento mais fluido e mais distante, mais virtual. Então, num primeiro momento, assim, eu senti que esse foi o grande impacto. Foi para os mais idosos, para aquele pessoal que sentia a necessidade de estar no templo, no lugar de culto, e tirar isso deles foi muito ruim para eles. Então, assim, eu penso que essa é a faixa etária que mais está sofrendo com a pandemia por conta dessa característica. E para os pastores, da mesma forma. Os pastores mais jovens, os pastores mais novos, que dominam mais as ferramentas e a tecnologia, eles sofreram menos, porque eles rapidamente se ambientaram, se reciclaram, se reinventaram e começaram a pastorear através da virtualidade. Os pastores mais idosos, da mesma forma que os membros mais idosos das igrejas sofreram mais, os pastores mais idosos também sofreram mais, porque eles tiveram que reaprender a pastorear através das ferramentas virtuais. Então, muitos têm um bloqueio com essas ferramentas, muitos têm uma dificuldade mesmo, falta de traquejo. Então, foi mais difícil e está sendo mais difícil para essa faixa etária. Mas, no restante, a igreja tem se adaptado bem, tem se saído muito bem, a igreja continua fazendo o seu trabalho, alcançando as pessoas, fazendo a ação social, socorrendo, ajudando, agora com outras ferramentas e de outras maneiras. Então, o grande lance dessa pandemia é que os pastores e as igrejas tiveram que se reinventar para continuar sendo relevante nesse novo tempo. Pastor, o Brasil, não só o Espírito Santo, como todo o Brasil, está vivendo o pior momento, né, da pandemia, né? Todo dia a gente ouve aí que os hospitais não tem mais leitos de UTI, de enfermaria, de repente tem pessoas morrendo nos corredores dos hospitais, né, por falta de vagas de leitos. A igreja, além do papel religioso, né, que lhe cabe, ela também tem um papel social muito importante, principalmente na propagação de informações, né? Eu queria saber se, na Igreja Batista, vocês também utilizam, né, da palavra para informar da gravidade do coronavírus, né, de levar informação a respeito das prevenções. Então, Leandro, tem uma situação que tem acontecido, que tem, inclusive, me entristecido muito, que é a politização na hora da conversa sobre a pandemia. Então, assim, a politização e a polarização dessa política está dificultando demais o nosso trabalho, porque se você vai orientar o povo para tomar cuidado e precaução por conta da pandemia, você pode ser taxado de um lado da política. Se você estimula o povo a continuar indo aos cultos e não ter medo, etc., você pode ser taxado de um outro lado da polarização. Então, realmente está muito difícil para nós
principalmente nós, que na nossa denominação batista temos um dos nossos princípios, que é a separação da igreja e do Estado. Então, um dos nossos princípios da denominação batista é a separação da igreja com o Estado. Então, o Estado tem o papel dele, é importante, e tem as suas atribuições, e a igreja, caminhando paralela ao Estado, mas nunca junto a ele, tem também o seu papel, a sua importância e as suas atribuições na sociedade. O problema é que, ultimamente, e você como jornalista sabe melhor do que eu, essas duas coisas estão cada vez mais juntas e elas estão até meio que se confundindo às vezes. Então, eu fico muito triste com isso e fico, assim, em algumas situações, de mãos atadas, porque a gente está com medo até de se posicionar em algumas opiniões, porque você pode receber um selo e ser taxado de um polo ou de outro. E eu, particularmente, não gosto de política, não converso, não discuto, não estudo, não entendo muita coisa. É um assunto que, de fato, não me atrai. Não vejo nada de errado nisso, mas é uma questão pessoal. Eu não me sinto atraído, eu não sei muita coisa, então daquilo que eu não entendo eu prefiro nem falar, para não correr o risco de não falar corretamente. Então, assim, a gente tenta, sabe, a gente tenta instruir o povo, orientar o povo, e o grande desafio não é nem a orientação, é você sair ileso nesse processo por questão da polarização política. Então, eu fico pisando em ovos quando se trata desse assunto, para não correr o risco de ser taxado de um polo ou de outro. Então, acho que esse é o grande desafio que os pastores estão sofrendo. E é uma situação delicada, assim, porque, inclusive agora, nós estamos falando, na verdade, né, de doença, né, um vírus que está matando, né, milhares de pessoas, e, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar preocupado também com essa questão política que você está falando, né, a questão da polarização. Eu queria saber, assim, como que a Igreja Batista está vendo a questão do vírus, a ameaça do vírus, né, sem nenhuma roupagem política. Sim. Então, um dos princípios da nossa denominação, nós temos 6 princípios. Além da separação da Igreja do Estado, tem um outro princípio que é a autonomia da Igreja local. Então, a denominação batista, ela é democrática. É um outro princípio. O pastor não manda na Igreja Batista, o presidente dos pastores não manda nos pastores e o presidente da convenção não manda nas igrejas. Basicamente, para você entender, a convenção batista é o arrolamento das igrejas e a ordem dos pastores batistas é o arrolamento dos pastores. Então, nós temos o presidente da convenção, que ele preside as igrejas, e o presidente da ordem, que preside os pastores. Eu sou presidente dos pastores, mas ainda assim, como presidente dos pastores, eu não tenho autonomia para ser taxativo com eles, para dar, sabe, decretar que todos os pastores não vão abrir a igreja. Nem o presidente da convenção tem poder para decretar que todas as igrejas vão fechar. Por causa desse princípio, a autonomia da igreja local. Como que nós entendemos? Que cada comunidade, dentro da sua realidade, é douta o suficiente para se reunir, ou pelo menos a sua liderança se reunir e tomarem a decisão de maneira autônoma naquela realidade. Então, nós, como liderança da denominação, a gente sugeriu e orientou que as igrejas conversassem sobre o assunto, levassem em consideração o momento atual que estamos vivendo e que deliberassem priorizando as vidas e a proteção das pessoas. Mais do que isso, a gente fica impedido de fazer, porque é democrático e é autônomo na igreja local. Então, cada igreja reuniu a sua liderança e deliberou para a sua localidade. Algumas igrejas fecharam, estão funcionando só online, outras igrejas estão funcionando online e presencial, claro, guardando o protocolo, com número bem reduzido, distanciamento, álcool, máscara, temperatura, etc. E outras igrejas, por não terem condições, estão funcionando só no formato presencial, porque não tem estrutura para transmissão online. Então, assim, a nossa orientação é, na medida do possível, façam somente online.
né, caso a igreja decida fazer presencial, que se resguardem os protocolos, o distanciamento, que os pastores não estimulem a membresia, principalmente os do grupo de risco, a irem à igreja. Né? A gente deu uma série de orientações e sugestões, mas a igreja local ela tem autonomia para decidir o que vai fazer. Mas, graças a Deus e ao bom senso, a maioria dos pastores e das igrejas tem ouvido as sugestões, as recomendações, o número nos cultos tem sido muito reduzido ou quase nada, e o povo está bem consciente e fazendo a sua parte, né, para contribuir para a melhoria aí desse momento. Eu vi ontem que passaram de 70 mortos no Espírito Santo e passaram de 3.000 mortos no Brasil. Então, eu acho, pelo que eu tenho acompanhado, que é um recorde, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo. Nós tivemos essa semana recorde de mortalidade. Então, o momento é delicado, o momento é complicado, complexo, e a gente precisa tomar o maior cuidado possível. É assim que a gente tem estimulado a nossa denominação e toda a igreja de maneira geral. Certo. Pastor Manu, para a gente encerrar a entrevista, eu gostaria que você deixasse aí, né, o endereço virtual, né, para as pessoas que ainda não conhecem, que possam assistir os cultos da Igreja Batista. Bom, a nossa igreja aqui em Vila Velha, ela tem um trabalho virtual muito bom, muito forte. Já há 5 anos nós temos o canal no YouTube e vimos trabalhando ao longo desse tempo. Então, com a chegada da pandemia, nós, aqui na Igreja Batista Guaranhuns, nós não sofremos muito, porque a gente já estava na dinâmica da virtualidade. Então, nós estamos no YouTube, é só colocar Igreja Batista Guaranhuns, Vila Velha, ou digitar o meu nome, Pastor Manu Mesa Barba, e você vai encontrar aí vários vídeos no YouTube, vai encontrar o canal da nossa igreja. Também tem o canal da nossa convenção, é só colocar Convenção Batista do Espírito Santo. Tem também uma série de materiais e conteúdos para ajudar, para abençoar, para informar aí o pessoal. E se você colocar Igreja Batista na localidade onde você está, coloque Igreja Batista e coloque a sua cidade. Onde você estiver, tem uma Igreja Batista. Nós temos hoje o privilégio de termos igrejas em todos os municípios do estado do Espírito Santo. E então, independente da cidade que a pessoa esteja, ao longo aí de todo o Brasil, a gente tem muitas igrejas, são quase 15.000 igrejas batistas em todo o Brasil e cerca de 800 igrejas no estado do Espírito Santo. Então, os batistas são bem abertos com relação ao uso da tecnologia, da internet, né? É uma denominação bem equilibrada, não tem muitos exageros nem para um lado nem para o outro, é uma denominação centenária, né? Estamos há mais de 100 anos no Brasil e há centenas de anos no mundo. Então, assim, a gente tem essa característica do equilíbrio, da neutralidade em alguns assuntos, evitamos os debates, evitamos os posicionamentos mais calorosos e mais contundentes. A nossa pegada mesmo é ajudar as pessoas, é fazer a obra de Deus, fazer ação social, essa é uma marca muito forte dos batistas, e também educar o povo, Colégio Batista, Faculdade Batista e ação do nosso povo, e a gente continua dessa forma. O nosso objetivo é sempre ajudar e fugir dos problemas para que a nossa sociedade esteja cada vez mais saudável, uma vez que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, reconhece que a espiritualidade é parte integrante do ser humano e deve também estar tão saudável quanto o corpo e quanto as emoções humanas. Então, a Organização Mundial de Saúde tem percebido que o ser humano ele não é só um corpo, ele não é só uma mente, ele não é só um coração e ele também não é só um espírito. Ele é tudo isso junto e tudo isso precisa estar saudável e equilibrado para que a sociedade e as famílias estejam também saudáveis e equilibradas. O nosso papel é esse, contribuir para melhorar a espiritualidade das pessoas. Então, estamos aí de portas abertas e sempre pronto para ajudar. Esse é um privilégio que nós temos e agradecemos muito por fazer isso e contribuir com a nossa sociedade. Eu conversei agora, né, com o presidente dos pastores batistas do Espírito Santo, Manu Mesa Barba. Pastor, muito obrigado pela entrevista. Espero que a gente se reencontre aqui para uma outra pauta.
Tamo junto, Leandro. Eu que agradeço, foi um privilégio estar com você, que Deus abençoe você, o seu trabalho, e que muita gente seja informada e conscientizada nesse momento que estamos, que Deus nos abençoe para melhorar a nossa situação. Ok, muito obrigado.